Então, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Enquanto a procissão se organiza, no fundo do nosso coração, qual é a intenção que você traz para essa celebração? Vá deixando o seu olhar percorrer a praça, a torre da igreja, a cruz, e não pense em nada, apenas deixe as lembranças fluírem, um pouco da sua vida, da sua infância, na sua trajetória de vida, e vá percebendo em tudo isso a mão de Deus. Deus vai conduzindo cada um de nós até aqui, e vá dando graças ao Senhor pela história, porque o Senhor conduz o seu povo apesar de todas as dificuldades. E qual é a sua intenção? Em silêncio, coloquemos nas mãos de Nossa Senhora nossas intenções de hoje. Vou dar um minutinho, e lá no fundo do seu coração, deixe o seu grito vir à tona. Qual é o grito que você tem nessa noite? Qual é o grito que você gostaria de gritar, mas você tem vergonha? Quem de nós não é excluído de alguma forma? Ou por causa de um defeito físico, de uma gagueira, ou porque é pobre, ou porque é negro, ou porque é isso ou aquilo. Quem de nós não já sofreu exclusão quando era criança? Quem de nós não sente na pele essa palavra excluído? Excluído porque eu tenho síndrome de Down, excluído porque eu sou isso, aquilo. Até criança com TDAH, o TDAH para cá. Quanta exclusão, Senhor. Um minuto, e nós vamos deixar esse grito que está dentro do peito sair fora, porque o Senhor nesta missa escuta o clamor do seu povo. Ouve-se na terra um grito do povo, um grande clamor. Senhor, abre os céus, que as nuvens chovam, Salvador. Quem sabe canta esse refrãozinho para a gente começar o comentário. Ouve-se na terra um grito do povo, um grande clamor. Senhor, abre os céus, que as nuvens chovam, Salvador. Assim diz o Senhor: eu vi a miséria do meu povo, ouvi o seu clamor por causa dos seus opressores. Eu conheço suas angústias, eu desci para libertá-lo e para fazê-lo subir para uma terra boa e vasta. O grito do povo de Deus nasce de dupla fonte, meus irmãos, da dor que nos faz gritar e da fé de que Deus sempre ouve. A novidade da Bíblia está na fé de que Deus ouve o grito calado do povo oprimido. Ele vê, ele desce, ele liberta, ele conduz. Hoje a igreja celebra a festa da Natividade de Maria. Se o nascimento de uma criança é saudado com júbilo, o de Maria foi o imensamente mais, porque é como o clarão da madrugada que anuncia o nascer do sol divino, do Redentor, que iluminará todas as nações. No ventre de Maria, Deus desce para libertar o seu povo de toda sorte de exclusão e opressão. Ele ouviu o clamor do seu povo ao olhar para a humildade de sua serva. A natividade de Maria é, pois, a consoladora promessa de que a redenção é generosamente oferecida por Deus a todos nós. E agora de pé, com esse grito no peito, trazendo para essa missa o grito dos excluídos, de tantos excluídos da nossa sociedade, cantando, iniciemos a celebração da liberdade. Todo povo lutador, trazendo nas mãos os frutos, seus marcos de sofredor. Ainda luta cantamos, bora lá, glorificado, glorificado seja, bendito seja Jesus Redentor. Vocês, glorificado seja, bendito seja Jesus Redentor. Passado nós trazemos toda lembrança de quem o seu corpo desceu sangue, como Jesus fez também. Presente nosso esforço. Vamos lá, povo de Deus, glorificado, glorificado seja, bendito seja Jesus. Mais uma vez, glorificado seja, bendito seja Jesus Redentor. É o povo de Deus gritando a sua dor em busca de libertação. Ensina a gente a andar
Cristo da vida, ensina a gente a amar. Bendito Espírito Santo, que fez o povo criador. E o povo canta: glorificado seja, bendito seja Jesus. E pode ser mais bonito. Glorificado seja, bendito seja Jesus Redentor. É isso aí, meu povo, alegria, alegria em Jesus. Cantos viemos para louvar o Senhor, Pai de eterna bondade, Deus vivo e libertador. Todo o povo reunido, um canto novo louvor. E a igreja canta: glorificado seja, bendito seja Jesus Redentor. Glorificado seja, bendito seja Jesus Redentor. Pais e mães de família, venham todos celebrar a força nova da vida, vamos alegres cantar. A juventude, as crianças, todos unidos vão glorificado. Glorificado seja, bendito seja. Levantemos as mãos pro alto e louvemos. Glorificado seja, bendito seja Jesus Redentor. Obrigado, Senhor, pela luta do vosso povo. Labradores e operários, todo o povo lutador, trazendo nas mãos os frutos e as marcas de sofredor. A vida é luta, ofertamos, luta de Deus Criador. Glorificado seja, bendito seja Jesus Redentor. Glorificado seja, bendito seja Jesus Redentor. Nós trazemos toda a lembrança de quem por sua vida e seu sangue, como Jesus diz também. No presente nosso esforço, por um futuro Senhor. Glorificado seja, bendito seja Jesus Redentor. Glorificado seja, bendito seja Jesus Redentor. Acolhe, Senhor, o clamor do vosso povo, o grito do vosso povo. Bendito Deus da esperança, que ensina a gente a andar. Bendito Cristo da vida, ensina a gente a amar. Bendito Espírito Santo, que fez o povo criador. Glorificado seja, bendito seja Jesus Redentor. Glorificado seja, bendito seja Jesus Redentor. A vida em primeiro lugar. Todos os cantos viemos para louvar o Senhor, Pai de eterna bondade, Deus e libertador. Todo o povo reunido, no canto Última vez. glorificado seja, Sem instrumento, só a voz do povo. glorificado. Muito bem, mais uma vez. Glorificado seja, bendito seja Jesus Redentor. Bem suave. Glorificado seja, bendito seja Jesus Redentor. 24º grito dos excluídos. A vida em primeiro lugar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É com esse sinal e com essas palavras que nós celebramos o mistério pascal de nosso Senhor Jesus Cristo. É com o sinal da cruz, invocando a Trindade Santa, que nós nos identificamos como igreja, que celebra a paixão, a morte e a ressurreição de Cristo ontem e hoje. É com a alegria do coração que celebramos hoje o nascimento, o Natal, a natividade da Virgem Maria, a mãe dos pobres e oprimidos. Uma salva de palmas para Nossa Senhora. É com força no pulmão, na garganta, que nós elevamos aos céus o grito
os excluídos e excluídas, emprestando nossa voz, a voz dos que não têm voz, dando vez à vida àqueles que não têm vez. Uma salva de palmas para o grito dos excluídos. Quero parabenizar e acolher as diversas pastorais, movimentos, serviços que aqui apresentaram tão bem essa face mais bela da igreja, a obra social, a caridade concreta, traduzida em gestos, em vida doada. Como é bom saber que isto existe, que essa chama ainda fumega. Uma salva de palmas para as nossas pastorais. Sejam todos bem-vindos, irmãos e irmãs. Desejo-vos saúde, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus, nosso Redentor. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, para celebrar dignamente esta Eucaristia, nós queremos pedir a Deus perdão. Perdão por nossos pecados, por pensamentos, pelas vezes que julgamos os outros, pela nossa maledicência. Quem vê cara não vê coração. Jesus era capaz de ver além das aparências. Por isso ele sabia acolher as prostitutas, os publicanos, as crianças, os coxos, os aleijados, os cegos, o homem da mão seca. Por isso ele colocava todos no centro, manifestando-lhes sua misericórdia. Pecamos por palavras. Hoje é dia do grito. O nosso grito não é um grito de desespero, é um clamor, é um grito profético. E quantas vezes somos mudos? Quantas vezes calamos quando deveríamos falar? Pecamos por atitudes que não condizem com a nossa condição cristã, de seguidores e seguidoras de nosso Senhor Jesus Cristo. Pecamos também por omissões, por omissão. Quando não fazemos o bem que devemos fazer. Quando nos encastelamos em nosso mundo e nos esquecemos dos pobres, dos excluídos, dos marginalizados. Mas maior do que os nossos pecados é o Deus que veio ao nosso encontro, como vimos na apresentação tão bela que os jovens fizeram, que às vezes encontram a igreja adormecida, mas desperta para a vida, que é capaz de tocar em cada um daqueles que foram atingidos pelo mal e conceder-lhes vida nova. Irmãos e irmãs, supliquemos a misericórdia do Pai com o nosso ato penitencial. Pelos pecados, erros passados,
Jesus. Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Quem não te aceita, quem te rejeita, pode não devolver cristãos que vivem mal. Cristo, piedade, Cristo, piedade, Cristo, piedade, piedade de nós. Cristo, piedade, Cristo, piedade, Cristo, piedade, piedade de nós. Hoje se a vida é tão ferida, deve-se a pouca indiferença dos cristãos. Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Deus nosso Pai, Todo-Poderoso e Misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza hoje e sempre à vida eterna. Eu gosto de dizer a muita gente assim: eu sou feliz porque você existe. Eu sou feliz porque você existe. Quando eu cheguei, assim que cheguei, encontrei Dona Francisquinha, da Pastoral Carcerária. Ô, seu bispo, eu estou tão angustiada. O que foi, mãezinha? Não tem ninguém para entrar comigo com a faixa. Eu estou sozinha e não posso levar a faixa sozinha. Olha, eu trouxe aqui a camiseta, a pessoa não chegou, não encontrei, não sei onde ela está. Eu vesti a camiseta, eu entro com você, mãezinha. A Pastoral Carcerária existe, resiste há tantos anos, tanto empenho dessa mãezinha. Não somente ela, eu encontro os jovens comprometidos com a vida, amando Jesus na pessoa do irmão, beijando o leproso, como São Francisco de Assis. Ah, como é bonito, como é maravilhoso sentir a ação do Deus da vida, do Deus que caminha conosco, do Deus que nos acompanha desde a nossa concepção, ao nosso nascimento, ao prolongamento da nossa vida até a eternidade. Somos um em Deus. Somos muitos, mas formamos um só corpo, que se chama Igreja. E por isso nós louvamos, glorificamos, bendizemos ao Deus da vida.
Senhor. Nesse momento, irmãos e irmãs, a gente se une também a você que está em casa, nos escutando, às vezes se sentindo tão excluído. Nós também estamos rezando por você que está sintonizado pela Rádio Educadora. Cada um de nós agora reforça a sua prece, o seu grito. Abri, ó Deus, para os vossos servos e servas, os tesouros da vossa graça. E assim como a maternidade de Maria foi a aurora da salvação, a festa do seu nascimento, aumente em nós a vossa paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Deus elegeu Maria desde toda a eternidade. Referindo-se à escolha de Belém para lugar do nascimento de Jesus, o profeta Miqueias anuncia: as suas origens remontam aos tempos de outrora, aos dias mais antigos. O nascimento de Maria Santíssima, Mãe do Redentor, significa que chegou a hora das maravilhas que Ele quer operar no mundo. Leitura da profecia de Miqueias. Assim diz o Senhor: tu, Belém de Éfrata, pequenina entre os meus povoados de Judá, de ti há de sair aquele que dominará em Israel. Sua origem vem de tempos remotos, desde os dias da eternidade. Deus deixará seu povo ao abandono, até o tempo em que uma mãe der à luz, e o resto de seus irmãos se voltará para os filhos de Israel. Ele não recuará, apacentará com a força do Senhor e com a majestade do nome do Senhor, seu Deus. Os homens viverão em paz, pois ele agora estenderá o poder até os confins da terra, e ele mesmo será a paz. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Exulto de alegria no Senhor, exulto de alegria no Senhor, exulto de alegria no Senhor, exulto de alegria no Senhor. Sois meu apoio desde antes que eu nascesse, desde o seio maternal o meu amparo. Para vós o meu louvor eternamente, para vós o meu louvor eternamente. Exulto de alegria no Senhor, exulto de alegria no Senhor. Uma vez eu confiei no vosso amor, meu coração por vosso auxílio rejubile. E que eu vos cante pelo bem que me fizestes, e que eu vos cante pelo bem que me fizestes. Exulto de alegria no Senhor, exulto de alegria no Senhor. Exulto de alegria no Senhor, exulto de alegria no Senhor.
Evangelho de hoje exalta os descendentes de Jesus, mulheres e homens cujas vidas foram marcadas por grandes contradições, pecados, sofrimentos. Mas por que eles estão inseridos na genealogia de Jesus Cristo? Se eram pecadores, excluídos quase. Para reforçar a verdade de que o Filho de Deus se identificou com os pecadores a quem veio salvar. Depois de Jesus, que se torna membro da família humana pelo mistério da redenção, Maria Santíssima é a maior bênção de Deus para todos nós. Com alegria, aclamemos o Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Alguém do povo exclama como é grande, ó Senhor, em ti gerou e alimentou. Jesus responde à mulher, pra mim és feliz, e sou teu filho, a voz de Deus em todo canto, povo de Deus. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós. Rádio Educadora transmite a missa do Grito dos Excluídos, festa da Natividade de Nossa Senhora, aqui da Praça da Catedral. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria por tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo de seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesse momento vamos ficar atentos para a homilia, que será proferida pelo nosso bispo diocesano, Dom Vasconcelos. Estimados sacerdotes concelebrantes, Padre Lucione, Padre Erlandino, Padre Jairo, estimadas religiosas, estimados seminaristas, estimados
leigos e leigas, agentes pastoral e tantos outros que aqui se encontram. Hoje nós tínhamos que cantar, o Padre Jairo vai cantar no final: da cepa brotou a rama, da rama brotou a flor, da flor nasceu Maria, de Maria o Salvador. Tem que cantar essa música, vamos ver? Vamos começar com esse refrãozinho. Da cepa brotou a rama, da rama brotou a flor, da flor nasceu Maria, de Maria o Salvador. Novamente, bem forte. Da cepa brotou a rama, Você conhece. da rama brotou a flor, da flor nasceu Maria, de Maria o Salvador. Uma salva de palmas para Nossa Senhora. É festa no céu e na terra também. Essa paróquia tem como padroeira a Imaculada Conceição. E nós celebramos dia 8 de dezembro a Concepção de Maria. A Conceição de Maria, a Concepção de Maria. 9 meses depois, é hoje. 8 de setembro, nós celebramos a Natividade de Maria. O nascimento de Maria. Isso para falar, para mostrar como na tradição da igreja, na liturgia católica, a vida está em primeiro lugar desde a concepção. A vida. Deus criou os céus e a terra. A terra, porém, era vazia, não existia nada. Deus disse: haja luz. E a luz foi feita. E Deus chamou a luz dia e as trevas noite. Este foi o primeiro dia e Deus viu que tudo era bom. Mas quando Deus criou o homem, o ser humano, o homem e a mulher, disse: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Deus nos chamou à vida humana. Eu poderia ser uma pedra, uma flor, uma árvore, e seria uma criatura de Deus. Isso já é grande coisa. Mas Ele quis que eu fosse seu filho, sua filha. Ele me chamou ao renascimento, a renascer pela água, pelo poder do Espírito Santo. Eu fui incorporado aos membros do corpo e sangue de Cristo, que nos redimiu, que redimiu a humanidade. Ninguém é excluído desse corpo. Nesse corpo todos são incluídos, todos fazem parte desse corpo. Esse corpo de Cristo. A igreja é o corpo místico de Cristo. E esse corpo místico, esse corpo de Cristo, foi gerado no ventre santíssimo de Maria. Nós encontramos na tradição, no proto-evangelho de Tiago, que Santana e São Joaquim, todos os anos ofereciam sacrifícios no templo, oferendas no templo, todos os anos, piedosamente. Quando foi um dia o sacerdote, um dos sacerdotes, questionou: você pensa que suas oferendas são gratas a Deus? Que Deus aceita de bom grado as suas oferendas? Você é um amaldiçoado, disse a São Joaquim, porque vocês nunca geraram um filho? Porque vocês nunca tiveram um rebento, um filho? São Joaquim ficou tão triste, segundo esse evangelho apócrifo, que ele retirou-se, passou um tempo fora, mas depois ele voltou para casa e conviveu com sua esposa Ana.
nasceu a Virgem Maria. Nós cantamos no Salmo responsorial aquilo que profetas como Isaías, Jeremias falaram em outros momentos. O Senhor me conhece antes que eu nascesse, antes que eu fosse gerado no ventre de minha mãe. Deus já me conhecia. Eu não vim ao mundo por acaso, eu vim ao mundo pelos desígnios de Deus. Deus me enxerga, Deus me vê. Outro dia eu refletia com os seminaristas, né? Uma vez eu cheguei no edifício Itália, em São Paulo, na Praça da República. Na época era o edifício mais alto de São Paulo. Eu olhava para baixo e via os carros andando como se fossem caixas de fósforo se movendo, e as pessoas como se fossem formiguinhas. E eu ficava pensando, mas será que Deus nos enxerga? Deus que está além do que possamos imaginar. Será que Deus nos vê? E outro dia, rezando, meditando, pensávamos, chegamos à conclusão: Deus não nos olha de cima. Deus não nos enxerga de cima. Deus nos vê por dentro. Deus nos vê por dentro. Deus conhece os nossos pensamentos. Deus tem contado os fios da minha cabeça. E Ele sabe que a cada dia ficam menos, porque estão caindo. E não obstante os meus pecados, Deus me ama. Deus me quer bem. Deus nos convida, irmãos e irmãs, a olharmos o mundo com um olhar contemplativo. E o que significa um olhar contemplativo? Significa olhar o mundo com os olhos de Deus. Deus olha o pequenino do Belém e é vida. Ouvimos na profecia de Miqueias: de modo algum és a menor entre as tribos de Judá. De ti nascerá o Salvador prometido. Nada é desprezível aos olhos de Deus. Deus é capaz de ver o bem que existe em cada pessoa. Tem um pensador que disse assim: nada é 100%, ninguém e nada é 100% mal. Ele disse: até um relógio parado 2 vezes no dia ele está certo. Então ele não é totalmente inútil. Se ele parou 6 horas, 6 horas da manhã ele está certo. 6 horas da tarde ele está certo novamente. Ele não é totalmente inútil. Santo Agostinho dizia: se você encontrar uma pessoa que tem 90% de defeitos e 10% de virtudes, quando você se referir a essa pessoa, fale sobre os 10% de virtudes que ela tem. Pense nisso. Pense nisso. Por isso nós precisamos ser uma igreja que inclui, sem excluir. Inclui na verdade. Não é relativizando a fé, não, absolutamente. Mas fazendo o bem sem olhar a quem. Distribuindo gratuitamente o amor. Hoje é o dia do grito. Que grito é esse? Não é o grito do Ipiranga, de Dom Pedro I, independência ou morte. Não é aquele grito. Não é o grito de abandono, de pânico. Não. O nosso grito é um clamor. É ao mesmo tempo um grito profético. E o nosso grito não é só o nosso grito, é também o grito de Deus, que vem ao nosso encontro, que nunca nos abandona,
E nós contemplamos a Virgem Maria. O Evangelho de hoje, como o Padre Jairo bem comentou do Evangelho, com toda aquela genealogia, né, de homens e mulheres pecadores que fizeram a história, e essa história foi a história da salvação. Porque Deus assumiu a nossa condição humana, sendo Deus, e sem deixar de ser Deus, Ele se fez homem. E Ele assumiu tudo que é humano. E tudo que Ele assumiu, Ele redimiu. Ele sentiu as nossas dores, a nossa fome, a nossa sede, até a nossa morte. E Ele continua a sentir tudo isso. E por isso, a ação social que fazemos não é filantropia, não. A ação social que fazemos é caridade. Caridade não é sentimentalismo romântico. Caridade é a essência de Deus. Deus, caritas est. Deus é caridade. Ainda que eu fale as línguas, as dos homens, as dos anjos, ainda que tenha o dom da profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha fé a ponto de transportar montanhas, se eu não tiver caridade, eu nada sou. E o que significa essa caridade? Significa contemplar na pessoa do irmão a pessoa de Cristo. Eu tive fome e me deste de comer. Eu tive sede e me deste de beber. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e preso e fostes me visitar. Quando, Senhor? Quando fizestes isto a um dos meus irmãos mais pequeninos, foi a mim que fizestes. Esse foi o exemplo dado por Maria, que vai às bodas de Caná e vai lá dentro e observa, eles estão em apuros, e chega para Jesus e diz: eles não têm mais vinho, eles não têm mais vinho. Quantas vezes o vinho está acabando a alegria de viver. Hoje eu tive que viajar cedinho, saí 5 horas da manhã para ir para Fortaleza, porque estava marcado um congresso, o congresso regional da pastoral familiar. E me chamaram como bispo referencial para a juventude para falar sobre o sínodo dos jovens. Juventude, fé e discernimento vocacional que o Santo Padre convocou. Não podemos falar de família sem falar de juventude. Nós apresentávamos a realidade da nossa juventude, como estão sofrendo os nossos jovens, excluídos da sociedade. Mas se dá tanta oportunidade a esses jovens. Que oportunidade se dá a esses jovens? Falta no Brasil mão de obra qualificada, e essa mão de obra qualificada não é oferecida aos nossos jovens. Os jovens vivem iludidos por uma sociedade que idolatra o consumo, e ele pega o celular e vê aquelas coisas e fica louco, e chega em casa e pede ao pai, à mãe: meu filho, nós não podemos comprar essas coisas, e elas não são tão necessárias, mas ele quer. E onde é que ele vai encontrar o dinheiro? O dinheiro fácil? Na mão do traficante de droga, que acaba com a sua vida. Amados irmãos, amadas irmãs, precisamos ser a igreja em saída, a igreja que valoriza a vida, que estende a mão àquele que está no poço, aquele que fraquejou na fé, aquele que está afundando, como Jesus fez com São Pedro. São Pedro afundou e Jesus pegou na mão de Pedro. O repreendeu, é verdade. Por que duvidaste, homem fraco na fé? Poderia ter soltado Pedro, mas ele puxou e o colocou dentro da barca.
Ele o incluiu. Me foi perguntado em entrevista ainda há pouco sobre o tema. O senhor concorda que a disparidade econômica, social, ela gera violência? Que a desigualdade social, ela gera violência? É claro que nós não vamos ser utópicos de imaginar que chegaremos num tempo que todos seremos iguais, todos teremos os mesmos recursos. Não se trata disso. A desigualdade social não está só no econômico. A desigualdade social, ela é muito mais forte quando ela acontece no sentimento, no coração, no pensamento. Quando eu não vejo o outro como meu irmão, como igual a mim, com os mesmos direitos, com os mesmos deveres. Quando eu vejo o outro como inferior a mim. Aí foi feita uma segunda pergunta. O senhor acha que a igreja pode contribuir para diminuir essa desigualdade social? Muito. Podemos e fazemos muito. Quando evangelizamos, quando anunciamos essa boa nova, que não existe um maior do que o outro, que todos temos a mesma dignidade diante de Deus, que todos precisam ser escutados. Estamos vivenciando um momento nebuloso, para usar uma palavra branda, na história do Brasil, na história da igreja. Mas momentos muito mais difíceis já vivemos. Muito mais difíceis já vivemos. Porque o nosso Deus, Ele age na história da humanidade. Ele não é um Deus distante. Ele é um Deus que caminha com o seu povo, que ouve o clamor do seu povo, que nunca abandona o seu povo. Ele é fiel. Nós cremos na fidelidade de Deus. Nós cremos na ação de Deus na história da vida das pessoas e da humanidade inteira. Nós cremos nesse Deus. E por isso nós celebramos hoje festivamente o aniversário, o nascimento de Maria Santíssima, que foi a primeira redimida, que foi aquela que nos abriu a porta do céu, a Mãe Santíssima, que caminha conosco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. A transmite a Santa Missa diretamente da Praça da Sé. Grito dos excluídos. A vida em primeiro lugar. Vamos rezar juntos, com voz forte e vibrante. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Por intercessão de Maria, Mãe de Deus e nós, apresentemos confiantes ao Pai as nossas preces. E nossa resposta é que a Santa Mãe de Deus sempre interceda por nós. Por nosso Santo Padre, Papa e todos os bispos, para que a intercessão de Maria ilumine o seu ensinamento, rezemos. Pelos religiosos e religiosas
para que o exemplo de fé, coragem e generosidade de Maria seja para eles um modelo de santidade. Rezemos. Pelas crianças que crescem na sociedade marcada por numerosas contradições e oposições, para que Maria imprima em suas mentes e corações a verdade de Jesus, rezemos. Que a Santa Mãe de Deus sempre interceda por nós. Pelos artistas do nosso tempo, para que a beleza espiritual de Maria se reflita em sua obra, rezemos. Que a Santa Mãe de Deus sempre interceda por nós. Por todos os cristãos, para que, a exemplo de Jesus, que sempre buscou ir ao encontro dos pobres e excluídos, que todos nós possamos também ir ao encontro daqueles que sofrem nos leitos dos hospitais, à margem da sociedade, excluídos, aqueles que não têm voz nem vez, para que possamos ser o socorro e o consolo de Deus para cada um deles. Rezemos. Sempre interceda por nós, por nossa nação brasileira, nesse ano de eleição, para que possamos, com consciência, eleger os melhores representantes, aqueles que são do coração de Deus, para que hajam e governem com justiça, humildade e honestidade. Rezemos. Sempre interceda por nós. Dom Vasconcelos falava que precisamos olhar o mundo com os olhos de Deus. Quero pedir por todos nós que, no fundo, a gente se exclui por causa de um defeito, por causa de uma fragilidade. Muitas vezes a gente se odeia a si mesmo. A gente não vai para uma festa porque se acha que não está à altura. A gente não abre a boca dentro de uma reunião porque a gente acha que é burro. E assim a gente vai se excluindo do almoço em família, porque a gente se apegou àquele defeito, se apegou àquela coisa feia, e nós nos excluímos. Então que a gente aprenda a se olhar com o olhar de Deus e passe a incluir, a deixar que a misericórdia de Deus tome conta de nós naquela região mais feia, mais excluída das nossas vidas, do nosso psicológico. Rezemos ao Senhor. Que a Santa Mãe de Deus sempre interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Acolhei, Pai de bondade, as preces que vos fazemos, por intercessão de Nossa Senhora da Natividade, pelos merecimentos de Jesus, vosso Filho e Senhor nosso. Amém. E agora a gente se prepara, meus irmãos, para dar um passo a mais. Jesus senta à mesa e convida cada um de nós a participar da sua mesa. Jesus inclui as pessoas. Em sua mesa havia Judas, que já estava preparando a traição. Pedro, que já ia negar. Jesus sabia quem era quem, mas ele incluiu essas pessoas. Ele disse: bem-vindo à minha mesa. Tu vai me trair. Um de vós vai me trair, mas bem-vindo. Então vamos colocar na mesa do Senhor todos aqueles que passam nessa vida sendo excluídos por causa da cor, por causa da sexualidade, por causa da posição econômica, por causa de defeitos psicológicos, digamos assim, defeitos entre aspas. Coloquemos no altar do Senhor com pão e vinho os excluídos e as excluídas do nosso povo. E desta festa onde a gente é irmão.
Bendito seja Jesus que conosco estará. A liberdade haverá, a igualdade haverá, e nessa festa onde a gente é irmão, o Deus da vida se faz comunhão. A liberdade haverá, a igualdade haverá, e nessa festa onde a gente é irmão, o Deus da vida se faz comunhão. O mesmo pão que a mulher preparou aqui está. E o novo da uva sangrou jamará. O nosso Deus, a liberdade haverá, a igualdade haverá, e nessa festa onde a gente é irmão, o Deus da vida se faz comunhão. A igualdade haverá, e nessa festa onde a gente é irmão, o Deus da vida se faz comunhão. No altar o sonho da paz mundial, a luz acesa e a fé que palpita hoje em nós, o livro aberto, o amor se derrama total. A liberdade haverá, a igualdade haverá, e nesta festa a gente é irmão, o Deus da vida se faz comunhão. A liberdade haverá, a igualdade haverá, e nesta festa onde a gente é irmão, o Deus da vida se faz comunhão. Irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito, Deus Pai Todo-Poderoso, Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, nosso bem de toda a santa igreja. socorra-nos, ó Pai, a humanidade do vosso Filho, que ao nascer da Virgem Mãe, não diminuiu, mas consagrou a sua integridade. Fazei que Ele, apagando os nossos pecados, nos torne agradáveis nossas oferendas. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Meio de nós, Orações ao alto. nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. Nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. E na festa da Natividade de Maria, sempre Virgem, celebrar os vossos louvores. À sombra do Espírito Santo, ela concebeu o vosso Filho único, permanecendo virgem, deu ao mundo a luz eterna, Jesus Cristo, Senhor nosso. Por Ele, os anjos cantam vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associarmos aos seus louvores, cantando aleluia.
verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso sangue, a fim que se torne para nós o corpo e sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai a nossa oferenda ao Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, comigo, vosso digno servo, bispo desta Igreja, o clero, os ministros, as religiosas, os seminaristas, os agentes pastorais, os excluídos e excluídas da nossa sociedade e de todo o vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que foram ceifados pela violência, particularmente os nossos jovens e pais e mães de família que morreram na esperança da ressurreição. E de todos os que partiram desta vida, acolhei-os, incluí-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-nos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, hoje em que celebramos a sua natividade, com São José, seu esposo, Santana e São Joaquim, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre.
males, ó Pai. Rezemos como filhos e filhas de Deus que somos. Chamemos a Deus de Pai, na dignidade de filhos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. Livrai-nos do ódio, livrai-nos das drogas, livrai-nos da violência, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, o Pai e o Espírito Santo. Da paz, a paz que vem de Deus, esteja sempre convosco. Saudai-vos uns aos outros, desejando a paz. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entrar em minha morada, mas em uma palavra. Hoje, mesmo com tantas questões culturais aparentemente superadas, nossas comunidades cristãs ainda possuem elementos de exclusão. E esta realidade é evidente quando se trata da recepção da Eucaristia. A comunidade é integrada no corpo de Cristo. Por isso, ninguém pode ficar fora desta comunhão. Por mais que sentimentos de indignidade ou de culpa pareçam querer nos afastar da comunhão eucarística, não nos esqueçamos deste conselho de Santo Afonso de Ligório. E se te vires frio nesse amor, não te afastes por isso da Eucaristia. Quem, por estar sentindo frio, quer afastar-se do fogo, confia-te totalmente à misericórdia do Senhor, pois quanto mais enfermo encontra alguém, tanto mais necessidade tem de médico. Veja, eu andei pelas vilas, apontei as saídas, como o Pai me pediu. Eu cheguei para vê-las,
Eu não quero oprimidos, quero um povo de paz. Onde povos também nós, que brilha a tua luz. Fala, Senhor, a nossa voz e nossa vida. Ó Deus, salve o oratório, ó Deus, salve o oratório, onde Deus fez sua morada. Ai, meu Deus, onde Deus fez sua morada. Onde mora o cálice bento, onde mora o cálice bento e a hóstia consagrada. Ai, meu Deus, e a hóstia consagrada. De Jessé nasceu a vara, de Jessé nasceu a vara, da vara nasceu a flor. Ai, meu Deus, da vara nasceu a flor. E da flor nasceu Maria, e da flor nasceu Maria, de Maria o Salvador. Ai, meu Deus, de Maria o Salvador. Oremos. Exulte, ó Deus, a vossa Igreja, que renovastes pelos sagrados mistérios. Hoje nos alegramos pelo nascimento de Maria, que foi para o mundo inteiro esperança e aurora da salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Antes dos avisos e agradecimentos últimos, eu quero agradecer e parabenizar, em primeiro lugar, a coordenação diocesana de pastoral, a coordenação das pastorais sociais, a paróquia da Sé, que nos acolhe e que não mediu esforços para colaborar conosco, bem como as demais paróquias da cidade, a todos os coordenadores e membros da 5ª Urgência, a Igreja a serviço da vida e vida para todos, a todos os que de forma direta ou indireta caminharam, fizeram acontecer o 24º Grito dos Excluídos da Diocese de Sobral. Eu peço a todos, para todos, uma salva de palmas. Iniciamos este evento acolhendo todas as nossas pastorais diocesanas, bem como os movimentos e os organismos. Vivemos a cultura, partilhamos a fraternidade e partilhamos a mesa da palavra, formação para a nossa vida e a Eucaristia. E tudo isso é motivo para nós darmos graças a Deus. E começando agradecendo ao nosso bispo diocesano,
bem como aos nossos irmãos do presbitério que nos apoiaram, que nos ajudaram, e a cada um de vocês que aqui está. É claro que eu e irmã Rosilda estamos trabalhando, caminhando, mas em comunhão com o nosso bispo, com o nosso clero e com todo o povo de Deus. Se este evento está ocorrendo em paz, tranquilo, alegre, é porque cada mão foi ofertada. A cada um de vocês, não vou citar nomes, porque foram muitos, receba o nosso muito obrigado, o nosso abraço fraterno. E desejamos que o restante deste evento seja alegre e que o vosso retorno também seja em paz. Dom Vasconcelos, mais uma vez, nosso muito obrigado pelo seu apoio de pai, pela sua bênção concedida para este evento. Lembramos que o próximo ano é jubileu, viu? 25 anos do Gritos Excluídos. Então tem que ser uma festa grande, maior do que esta. Desafio desde já. Parabenizo o grupo de cântico, viu? E músicos, né? Muito bom mesmo. Uma salva de palmas para eles. Tem mais aviso, Pai? Vamos receber as bênçãos dos céus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Deus de bondade, que pelo Filho da Virgem Maria, que salvará todos, vos enriqueça com sua benção. Amém. Seja-vos dado sempre por toda parte a proteção da Virgem, por quem recebestes o autor da vida. Amém. E vós que vos reunistes hoje para celebrar a sua natividade, possais escolher a alegria espiritual e o prêmio eterno. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz, que o Senhor seja sempre a nossa companhia. Graças a Deus. Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé. Daqui a pouco, Bruno Emanuel. O filho Preparar para esse show maravilhoso daqui a pouco. Às vezes eu paro e fico a pensar, e sem perceber, Beijinho por ali, pipoquinho, pãozinho. meu coração se põe a cantar pra Obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu sim, pelo seu esforço.